Mas tu vai percebendo assim, cara, tem muito entrecruzamento de questões de fé ali, semelhanças. E outra coisa, né? As pessoas ficam muito estressadas quando aparece algum historiador e diz, olha, isso tá lá na Bíblia, mas isso já existia em outro povo antes. Já existia essa crença em outro povo ou essa prática em outro povo antes. Por exemplo, circuncisão. Não é exclusiva dos judeus. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o pastor Marcos Botelho. Eu separei, e você vai assistir agora, os melhores momentos de várias lives que eu faço semanalmente sobre interpretação bíblica. Antes da gente entrar no vídeo que eu separei, eu gostaria de dar uma dica para você que gosta desse assunto. Eu fiz uma sala de Telegram onde diariamente eu posto áudios e vídeos para quem está interessado em estudar a Bíblia e entender os princípios hermenêuticos. É de graça, é só você baixar o aplicativo, que é como se fosse um WhatsApp. E por que eu criei esse grupo de Telegram gratuito? Primeiro, porque fica mais fácil para mim mandar esse material para você. Segundo, porque não vai ter algoritmos. O que eu mando, a gente vai poder conversar diretamente. E terceiro, porque eu acredito que os princípios hermenêuticos de interpretação bíblica devem ser ensinados para todos e não apenas para pastores. Então a gente se vê na sala de Telegram, que você encontra o link aqui embaixo. Baixa agora. Vamos lá para o vídeo? Então vamos falar dos outros da Bíblia, porque quando a gente vai ler a Bíblia, principalmente o Antigo Testamento, a gente está interessado em Israel, a gente está interessado naqueles da Bíblia. Mas como é que surgiu a ideia? A minha pergunta é, como é que você chegou a essa ideia, né? Porque todo mundo que vai ler o Antigo Testamento, a Bíblia hebraica, pensa, quero saber de Israel. E aí vem aqueles nomes, moabitas, cananeus, e a gente já... Deixa quieto, é tudo a mesma coisa, tudo precisa ser combatido. E aí você vem com essa ideia, deixa eu apresentar os outros. Então, cara, tu falou duas palavras que acho que são centrais nessa ideia aí, que uma delas é tudo é a mesma coisa, e a outra tem que ser combatido. Então são as duas coisas que eu acho que me levaram a, antes do livro, fazer um curso. Porque o que acontece? Eu dou aula de panorama bíblico do Antigo e do Novo Testamento num seminário lá de Porto Alegre, Batista. Cara, tem muitos anos, assim, cara, não sei dizer quantos, 15 anos, eu acho. E aí, lá eu percebia que meus alunos, eles tinham justamente dificuldade nisso, né? Aparece lá os outros povos, os pagãos ali, sempre aquela coisa, é tudo do mal, tudo etc. Mas tu vai percebendo assim, cara, tem muito entrecruzamento de questões de fé ali, semelhanças. E outra coisa, né? As pessoas ficam muito estressadas quando aparece algum historiador e diz, olha, isso tá lá na Bíblia, mas isso já existia em outro povo antes. Já existia essa crença em outro povo ou essa prática em outro povo antes. Por exemplo, circuncisão. Não é exclusiva dos judeus. Isso aí já é praticado por egípcios, por moabitas, outros povos ao redor já faziam a circuncisão antes mesmo do texto bíblico. Então o pessoal ficava meio estressado com isso aí, até porque os History Channel da vida, eles pegam e dizem, olha, a Trindade é uma cópia do cristianismo, das religiões pagãs, das tríades, né, divinas e tal, então o pessoal fica muito estressado com isso. Então eu pensei, cara, eu vou fazer um curso e ao invés de estudar a doutrina bíblica, eu vou estudar as doutrinas pagãs. Então eu vou passar para o pessoal assim, olha, no que acredita cada povo. Então, primeiro grande questão, né, é tudo a mesma coisa, não é a mesma coisa. Eles são muito distintos entre eles, embora naveguem no mesmo pensamento religioso, né, assim, no sentido de uma cosmovisão religiosa, mas são muito distintas as ideias deles, né, e muitas vezes algumas questões parecidas, mas outras muito distintas. Então, essa é a primeira coisa que eu queria mostrar, né, que eles entendessem que são distintos, né. Então, eu já li comentário bíblico, acho que era rodapé de uma Bíblia que eu não me lembro qual e nem quero lembrar porque não gosto de falar mal. Mas eu vi comentários assim, dizendo, olha, Abraão achou natural Deus pediu o sacrifício do seu filho porque entre os mesopotâmicos era comum o sacrifício infantil. E eu digo, cara, não era. Não é comum. É comum entre os cananeus, mas não entre mesopotâmios, não entre gregos, não entre romanos, não entre egípcios, nada. É um caso sui generis lá de Canaã isso. Né, de um sacrifício infantil da própria família. Isso é raríssimo. Então, esses detalhes, assim, eu queria trazer para esse pessoal. E outra coisa é isso que tu mencionou, né? Quer dizer, é algo a combater. Diz, olha, a questão do combate é bem evidente, bem natural na Bíblia. Tem muitas coisas nas religiões de outros povos que a Bíblia combate. Mas tem várias coisas que não, e várias coisas que, inclusive, fazem parte do mesmo repertório de entendimento de fé do texto bíblico. E essas me causam muito mais interesse do que a questão do que é combatido. Então, as semelhanças me interessam muito. Então, eu resolvi fazer um curso para
explicar justamente isso, né? O pessoal analisar e ver aonde a questão bíblica combina com esses povos e aonde ela diverge. Quais são esses pontos? Para quê? Para o camarada conseguir ler a Bíblia e perceber essas coisas no texto bíblico. Porque o autor do texto bíblico está subentendendo que o leitor sabe, mas nós não sabemos. Né? Essa é a grande questão da hermenêutica, André. O autor bíblico, ele não tem a consciência, ou se tem uma consciência limitada, de que o que ele está escrevendo vai ser lido depois de milhares de anos. E graças a Deus que não tem, porque senão ele nem conseguiria escrever. Claro. Então, assim, e por isso ele pressupõe que todo mundo que está lendo ali é o público para quem ele destinou aquele documento, ou está no raio de 50, 100 anos do que ele está escrevendo. Do mesmo povo dele, né? Então, como é que ele ia imaginar que como é que ele ia imaginar que ele estava escrevendo o maior best-seller de todos os tempos da humanidade? O cara não sabia disso. Não tem como, não tem. O Espírito Santo sabia que estava inspirando, mas eles não. Sim. Então, o desafio da hermenêutica, de todo mundo que quer interpretar e entender a Bíblia, é fazer esse salto desse abismo que tem entre a gente e o autor e o primeiro leitor e tentar ouvir com essa voz do primeiro leitor, entendendo o que eles entendiam. Por isso que uma pergunta crucial é, será que o que eu estou interpretando é possível que o primeiro ouvinte interpretaria dessa forma? Porque se a resposta dessa pergunta for não, você está interpretando errado. Porque o texto é para o primeiro ouvinte ali. Agora, só uma curiosidade que você falou aí, sobre o sacrifício de criança, que era dos cananeus. Tem um livro que eu não li, mas eu ouvi um podcast comentando, que é do Richard Middleton, Abraham and Silence, né? Abraão e o silêncio. E ele defende a tese que Abraão, no capítulo 22 de Gênesis, ele falhou no teste. Achei tão interessante isso que eu nunca tinha pensado. Eu quero até dar essa dica para você dar uma olhada, porque é o seguinte, sempre a gente ouve ao contrário, porque no final ele fala, agora eu vejo que você, mesmo não me conhecendo, tem uma fé. E é exatamente isso, porque quando ele vai interceder pela Sodoma e Gomorra, ele vai de 50 até 10, aquela intercessão, que depois vai se repetir na história de Moisés, e parece que Deus, ele quer que Abraão continue com essa intercessão de então ele pega essa tradição que era do passado de Abraão, lá de Ur dos Caldeus e tudo mais, e faz esse desafio, e Abraão, ele é quase como um teste duplo. Ele passa, mas reprova. Ele passa porque ele confia. O livro, então, assim, eu tô doido para realmente me aprofundar. Nunca tinha ele pensado. Passa, mas ele reprova, porque Deus fala, tô vendo que realmente você não tem noção quem sou eu. Porque assim, eu tive que entender, porque assim, você tá repetindo os cananeus, não é possível. Exato. O que Deus queria é que ele viesse com, igual Moisés vai fazer no Sinai, dizendo, então arranca o nome do meu nome aí. Eu achei demais. Muito interessante, e vai né? muito Chamar o homem para negociação. Né? É isso. Sabe que o Ezequiel faz uma coisa assim, né? Tem uma hora que Deus diz para Ezequiel, agora você faz o seguinte, vai fazer uma comida e você cozinha ela no esterco. E aí o Ezequiel disse, não, mas eu sou um homem puro, jamais fiz uma coisa dessa, jamais vou fazer uma coisa dessa. Não, tudo bem, então cozinha na lenha mesmo. Deus disse para ele, né? Não precisa ser então, faz na lenha. Quer dizer, o Ezequiel negocia com ele o negócio e Deus aceita. Claramente é a intercessão que depois Jesus, os autores do Novo Testamento, vai jogar como é a de Jesus fazendo diante do Pai, ali João vai mostrar muito. Mas eu queria voltar aqui, eu quis falar isso porque você falou isso, eu falei, cara, porque às vezes a gente fala, por que Deus pediu essa prova? É uma prova, é lógico, Deus impediu, mas por que ele pediu uma prova, sendo que isso é um costume pagão, não era um costume deles ali? A minha pergunta é como você relaciona, porque você vai estudando, como você falou da circuncisão, eu quero até entender melhor, porque eu não tinha lido isso, mas a gente, por exemplo, o que eu já conhecia é que muitos provérbios veio do Egito, de quando o povo estava no Egito e depois ele vai passando, né? E outras histórias também vêm de fora, até a história da criação de Gênesis 1, é uma história que ela tem paralelos e contrapontos às histórias babilônicas, a um pouco do Egito. Então, assim, como você relaciona as crenças das religiões antigas em relação à revelação bíblica? Em primeiro lugar, assim, a gente parte dessas religiões antigas, eu entendo, há um engano, né? Há um engano, até no livro eu trabalho essa questão, mas ela não é necessariamente o fundamento básico isso, né? Existe no ser humano um desejo pelo sagrado,
né? E eu parto lá do Rudolf Otto, que trabalha a questão do sagrado, né? Uma manifestação do sagrado na tradição humana, na cultura humana, como algo externo ao homem. Quer dizer, quando o ser humano vê acontecer algo assombroso diante dele, essa manifestação do sagrado é tudo marcado não pela racionalidade. Por isso que ele diz, né, a questão do sagrado ela é irracional. Então o ser humano ele se depara com o sagrado e ele tem um sentimento ambíguo, que é marcado por 3 coisas, né? Ou seja, ele é um grande mistério, tremendo e fascinante. Quer dizer, ele é um mistério porque não sabe aquilo que está acontecendo, ele está vendo que tem uma manifestação ali que é muito estranha, ela é bizarra. Ao mesmo tempo, ela é tremenda, ou seja, causa medo, causa pavor, né? Ele quer fugir daquilo lá porque é sobrenatural, é estranho, é alguma coisa distante, diferente, que transcende o ser humano. Mas, ao mesmo tempo, é fascinante, ou seja, ele fica olhando e se sente atraído. Então, o sentimento é todo ambíguo. E, para mim, na minha opinião, quando o Rudolf Otto descreve o sagrado como um mistério tremendo e fascinante, é a melhor descrição que eu vi até hoje do que seria o temor do Senhor. Quer dizer, é algo assombroso que você vê, que você tem medo daquilo porque ele pode te destruir, mas ao mesmo tempo você quer se aproximar porque ele te chama, ele é fascinante. A gente sempre diz assim, o temor do Senhor é tipo respeito, não é medo. Não, tem medo junto. Tem medo, tem que ter medo, cara. Quando aparece o sagrado para o Rudolf Otto não é apenas a questão de Deus ou divino, né? Qualquer relação, digamos, do transcendente está nisso. Então, quando a Bíblia aparece um anjo, a primeira frase dele é o quê? Não tenha medo. Né? O cara se borra todo, porque tem um negócio estranho acontecendo ali. Então, o caso lá de Moisés e a sarça ardente é típico. Né? O camarada vê um mistério, quer dizer, uma sarça que está queimando, só que ela não consome a galhada lá, continua queimando. Daqui a pouco essa coisa fala com ele. Quer dizer, ele tem medo, mas ao mesmo tempo ele quer chegar perto. Ele diz, tira a sandália que o terreno é santo. Quer dizer, tem toda uma ambiguidade nessa situação. Sempre que tem a manifestação de Deus, aparece essa ambiguidade do sagrado. Pois bem, todas as religiões têm isso. Isso não é exclusivo da religião cristã. Todas elas têm. Então, todas elas têm esse fascínio pelo sagrado, de alguma maneira. E esse sagrado é importante, né? Não é apenas a questão de que foi o próprio Deus que se revelou. Qualquer revelação transcendente, pode dizer, aí a tradição bíblica vai dizer o que depois, Novo Testamento, são demônios, etc, etc. Mas, de qualquer maneira, há uma relação do ser humano nesse desejo do sagrado e uma manifestação do sagrado que ele percebe no mundo e na natureza, porque o mundo é sacralizado. Então, no local em que acontece esse sagrado, ele vai ter o quê? Vai se tornar um lugar sagrado. Então, você vai ter uma diferença do mundo profano para o mundo sagrado. E aí monta-se toda a perspectiva de religião, de fé, de piedade, de culto e tudo mais, em todas as culturas. Né? Diante dessa percepção de uma sacralidade existente no mundo. E esse sagrado demanda o quê? Um culto. Né? Então, essas culturas vão desenvolver cultos os mais diversos. Então, o que acontece? Todas as culturas têm esse desejo de Deus, esse desejo sagrado, principalmente as antigas, do homem arcaico, que é lá o que o Mircea Eliade fala, o homo religiosos. Né? Há esse entendimento no mundo antigo inteiro, isso vai até a Idade Média, de que o mundo ele tem a presença do sobrenatural. A divindade, Deus, não está fora, expulso desse mundo. Ela faz parte da realidade. Isso é de todos os povos, inclusive do texto bíblico. Então, essa percepção há em todos os povos. Isso leva essa gente toda a uma busca do sagrado. E aí vem a explicação bíblica para essa busca do sagrado. E aí que eu vou diferenciar. Porque isso não quer dizer que esses povos todos estejam certos nas suas buscas do sagrado. Tem as duas coisas que estão lá na narrativa bíblica da criação. Quer dizer, Deus cria o homem com o desejo de que haja uma pluralidade. Né? Afinal, a Torre de Babel ela é maldição, mas é bênção ao mesmo tempo, espalha a humanidade pela terra, Deus provoca a cultura, Deus quer que o mundo inteiro se encha de culturas as mais variadas, né? Simplesmente porque Deus criou um mundo diferente, né, em cada lugar. Em cada lugar que a comunidade humana se estabelece, vai obrigatoriamente formar culturas diferentes pela relação com a terra. E os cultos também vão ser diferentes obrigatoriamente. Só que tem também o elemento da queda. Né? Então o elemento da queda é o que vai levar esse homem a se distanciar do entendimento de Deus e da percepção de Deus. Mas as duas coisas estão atuando. Tanto a ordem de Deus de produzir cultura e a presença do Logos no mundo, levando o homem a, de certa maneira, entender da necessidade de Deus, como também o elemento da queda, que distancia o homem, leva a interpretar errado este mundo e perceber errado as coisas. Isso, em rápidas palavras, é o que eu trato ali no primeiro capítulo, tentando explicar como é que funciona esse negócio. Ou seja, as culturas são absolutamente ambíguas. Elas vão ter elementos absolutamente equivocados
e idólatras errados, mas ela vai ter elementos em dados momentos em que vai tocar, se aproximar muito da revelação bíblica. Como isso acontece? Esse é o grande mistério. Como, afinal de contas, ele se aproxima. E, André, é interessante quando a gente vai estudar um pouco Gênesis, o primeiro livro ali dos 5 rolos de Moisés, a gente vai ver que até o primeiro capítulo, e várias vezes é chamado de Elohim, né? Como se fosse plural, e é seres celestiais. Era uma pluralidade aí celestial incontável, e várias vezes Israel vai colocar o Elohim, né? Que tá tentando dizer que existe um acima dos deuses. Então, assim, é muito claro que, às vezes, o monoteísmo judaico, ele é um monoteísmo na autoridade máxima dos Elohims. Ele não nega várias vezes, então a gente vai ver Salmos, e para nossa cabeça moderna isso é só uma linguagem poética para dizer que só existe Deus e o resto não é resto. Tanto que tem tradução que coloca ali sobre os seres celestiais, que aí resolve o problema da hermenêutica, da teologia sistemática, né? A gente tenta sistematizar os seres celestiais, porque a gente sabe que tem muita coisa ali, tem seres viventes, tem tantas coisas que a gente não sabe se é outros nomes ou não, mas é muito claro isso. E, aliás, o livro de Êxodo é para quando Deus dá o seu nome e como o povo vai carregar o nome dele, e tem todas as consequências de carregar, que são boas, que é bênção, e às vezes se torna maldição pela nossa natureza pecaminosa. Mas uma outra coisa que você falou que me veio aqui na cabeça é sobre esse negócio de todos os povos estão buscando a Deus e não necessariamente tudo é errado, como também, com certeza, não é tudo certo. E eu fico pensando nós, os evangélicos ou protestantes, quantas vezes a nossa religiosidade não tem nada a ver com Deus, porque é fruto daquele vazio e a gente está ali, e como a gente não sabe se relacionar com a Bíblia, não está entendendo, até mesmo com Deus, a gente cria. Então, se a gente que recebeu a revelação da palavra de Deus ainda tem essa religião tão torta, tão distorcida, imagina os outros povos, né? Então eles têm uma vantagem que eles estão mais perto do começo ali, de ver as coisas, mas por outro lado a gente também tem esse erro. Como é que você pode explicar essa semelhança da fé bíblica com a fé dos outros povos, assim, como a gente falou sobre a circuncisão? Porque várias vezes na Bíblia se coloca como uma ordem de Deus. Então é uma ordem que Deus já espalhou com outros povos, e aí se perdeu e aí volta. Como é que você enxerga isso? Como é que eu entendo assim? Muitos historiadores bem mal-humorados, eles veem tudo como genealogias históricas, né? Então, Israel tem uma tradição religiosa, tem uma outra parecida antes, então Israel copiou dos outros e assim veio por assimilação de outros povos. Eu acho isso o fim da picada, porque na verdade eu acho que, por exemplo, o Mircea Eliade, que eu já citei, para mim ele explica melhor isso, porque ele trabalha o quê? Ele trabalha no nível do arquétipo, né? Então ele diz, olha, existe uma série de arquétipos humanos, percepções humanas da realidade, e ele parte muito do Rudolf Otto também. Ele coloca isso muito como algo que é externo ao homem. Assim como o Carl Jung, que também trabalha a noção de arquétipo lá na questão dos sonhos. Então há uma série de arquétipos humanos, percepções humanas da realidade, que de certa maneira são comuns, assim, todas as culturas, de certa maneira. Isso para determinados segmento da interpretação antropológica hoje é um completo absurdo. Eles vão dizer que cada cultura é completamente única, separada, não existe uma noção de essência geral, porque quando você fala de essência, tu tem que acreditar em essência humana e acredita em Deus. Não adianta, você cai lá nesse lugar, por isso que acabam muitos negando essa ideia. Mas outras linhas já dizem que não, há uma essência e tal. E eu acho que essa essência tem a ver com o quê? Com a presença do Logos. E aí o Logos é o quê? Não é apenas Jesus soprando uma ideiazinha na cabeça das pessoas, que de certa maneira até pode ser, que quem defende muito isso é o Don Richardson, no clássico dele, O Fator Melquisedeque, é um livro maravilhoso, lindo. Aquele livro me inspirou a minha adolescência assim inteira, acho que até ele reverbera lá nos outros da Bíblia direto, sabe? E eu não nego isso, ele tá lá. Ele é das inspirações do movimento que a gente faz de evangelismo aqui, chamado Glocal. Tem muita coisa. Agora, vem a crítica, deixa eu ouvir. Sim. Então, o que acontece? O grande problema dele, que eu acho, que é o problema histórico. Ele vê tudo como uma memória histórica do passado. Para trabalhar isso, cara, na história não tem como, tá? Não dá. Não tem jeito de fazer isso. Então, eu acho que o caminho muito melhor é esse do arquétipo, do Mircea Eliade, que vai trabalhar com essas noções gerais humanas. E que, na minha opinião, elas não vêm apenas pela uma percepção geral de você entender as coisas dessa mesma maneira, porque parte de um mesmo arquétipo mental, mas também
por a questão lógica. Eu acho que o logos, a palavra logos, leva a isso, lógica. Diga. André, deixa eu só entender um pouco mais o que você quer dizer com arquétipo. Eu ainda não peguei direito a tese aí. Então, o que acontece? O arquétipo ele é uma espécie de construto mental, uma espécie de construção conceitual que é comum a todos os seres humanos e todos os grupos humanos. Então, a noção do divino sendo alto e da morte para baixo, né? É a noção assim de que o escuro está relacionado ao mal e a luz está relacionada ao bem. Isso é universal, entendeu? Então, esses arquétipos, as noções gerais, a água purifica, mas também mata, que envolve a ambiguidade, envolve o simbólico. Isso tudo faz parte desse conceito humano. Isso é muito legal, cara, porque eu estudei isso no design, entende? No design a gente estuda, claro, a Gestalt caiu um pouco em desuso, mas a noção da Gestalt parte disso, né? Se a gente, como seres humanos, caminha olhando sempre uma árvore plantada lá, e essa árvore ela cresce sempre reta para cima, embora, claro, as árvores vão fazer, às vezes, contorções diferentes, mas ela acaba sempre, no final, criando um eixo de equilíbrio para cima. Então, as tuas noções de horizontalidade e verticalidade vão te dar noções de segurança e de equilíbrio. Então, o teu projeto de design vai seguir essas questões. Relações de composição, de cores, de quente, de frio, etc. Isso é, de certa maneira, universal. E você trabalha no design, isso tem a ver com arquétipo, com tudo isso aí, entende? Entendi agora. Tem a ver também com gatilhos mentais, como assim, por exemplo, você efeito manada, você sempre procurar afirmações e tudo. E é um só arquétipo da humanidade, seria isso? Ou Na tese dele, sim. Na tese dele, sim. É um arquétipo no sentido de que há uma comunhão de símbolos e de imagens. Pode ser quem a gente... O Carl Jung trabalha isso lá no Homem e Seus Símbolos, ele trabalha isso no sentido do sonho. Quer dizer, você sonha com um negócio que você nunca viu na tua vida. De onde veio isso? Isso faz parte desse arquétipo humano que está relacionado... Vem de Deus, né? Claro, possível. Aí que tá. É que esses caras aí, o Carl Jung, o Mircea Eliade era cristão, né? Embora um cristão meio nazista, né? Tem uns problemas dele lá, mas é que teve vários cristãos nazistas, né? Tem que tomar cuidado com isso, né? Então, o Carl Jung, ele não era cristão, mas o cara andou pelo Oriente lá e andou metido com budismo, não sei o que tudo. Quer dizer, religião, fé, crença, sabe? Então, tá relacionado com essa ideia do mundo religioso que o ser humano compactua e que faz parte desse universo pensante da religião, né? E de perceber a transcendência de uma maneira geral, mesmo que seja transcendência no sentido budista, que é sem Deus, né? Mas ainda assim existem pontos de diálogo e pontos em comum. Faz parte. Porque, e aí eu também acho que faz parte do sentido dessa questão da própria lógica humana. Quer dizer, o ser humano começa a pensar como é que será que é o divino, como é que será que é Deus. E o que acontece? Várias culturas, e especialmente a egípcia e a Mesopotâmia, trabalharam muito com a noção de deuses funcionando em tríades. Então os mesopotâmios tinham lá a tríade astral, Shamash, o Sol, Sin, a Lua, que era menino, macho, né? E Ishtar, que é feminino daí, é o planeta Vênus. Então essa tríade é uma tríade muito importante nos cultos mesopotâmicos. Lá no Egito é a tríade pai, mãe e filho, né? Osíris, Ísis e Horus. E que aí eles governam o Egito, tem toda uma simbiose entre esses deuses. E aí vem alguns historiadores, olha, essa coisa da trindade é porque tinha 3 deuses e o cristianismo resolveu dizer que eram só, mas são 3 deuses e tal, né? Que vem do paganismo e tal. E aí é que tá. Até eu achei um texto uma vez de um historiador português e ele dizia justamente isso, né? Essa questão é o seguinte, é uma percepção antiga de que o divino, mesmo sendo uno, de alguma maneira ele funciona melhor em 3. Há uma ideia geral do 3, assim, circulando, uma noção de funcionamento perfeito. Isso está um pouquinho também no mundo grego, né, na noção dos 3 pontos de uma oratória e tudo mais. Então, existe uma certa noção humana compartilhada de que as coisas, de algum jeito, entre 3 parece que funcionam melhor. Então, a trindade, essas tríades astrais, que por vezes, lá no mundo egípcio, vão até se aproximar de uma ideia de trindade, né? Por exemplo, Ra, Atom e... agora fugiu o terceiro, que é um sol e o círculo solar, basicamente, manifestações da luz divina a partir do sol, né? E lá o Akhenaton também, que é chamado como o primeiro monoteísta, entre aspas, dos egípcios, ele também vê a noção de que do sol, né? O único Deus e tal, da luz divina e tudo mais. Que tem muito a ver lá com o que a gente vê no fator Melquisedeque, né? Falando lá dos incas, né? Que adoravam o sol e de repente não é o sol, é outra acima do sol. Isso. E também é uma provocação de Moisés e do povo de Deus que coloca o sol sendo criado no 4º dia, né? Claramente são coisas que eu trago. Um texto apologético para falar, claro. Meu amigo, vocês estão adorando um negócio que nem no primeiro dia ganhou
privilégio. Claro, a luz própria é criada, isso aí vai diretamente contra a ideia, né, no próprio mundo egípcio e tudo mais. Então, existe todo um debate nesse texto bíblico com essas tradições. Os 10 mandamentos, as 10 pragas, por exemplo, elas combatem diretamente algumas ideias egípcias que não são necessariamente ruins, mas que é Deus dizendo, eu sou o verdadeiro Deus e que controla isso tudo. Não é? Você sabe que tem o Tim Mack lá do Bible Project, ele põe que os 10 juízos, né? Ele nem gosta de chamar de praga, os 10 juízos é a descriação, né? The creation, né? Que ele fala que é o processo de voltar atrás até chegar no caos das águas na travessia do Mar Vermelho. Então, assim, é lógico que tem aquelas teses que Deus vai destronando as potestades ali, né? E pode ter alguma coisa, mas é muito mais profundo que isso, né? Ele tá falando assim, sem a minha bênção, se vocês acham que vai, se eu tirar, acaba tudo. Isso. E é interessante, então, nesses processos, a gente vai vendo que eu até mostro isso no livro em alguns momentos. Então, o que acontece? O Egito, eu acho fascinante, assim, o Egito, porque ele não é necessariamente mal, entende? E isso que eu tento mostrar nas culturas, porque essas culturas, como a Bíblia apresenta, elas não são essencialmente más e essencialmente boas, ele está tratando uma realidade. Então, se você olhar no Gênesis, o Egito é lugar de bênção, o Gênesis inteiro. O Egito é o lugar em que vai ser salva a humanidade, lá na história de José. O Egito é o lugar em que tem o faraó que recebe Abraão e o faraó é enganado e Deus está protegendo o faraó, né? Então, tem toda uma relação muito positiva com o Egito, porque o Egito é esse lugar de mantenedor da ordem, da Maat, justiça e a verdade, que é uma divindade, né? Mas é a noção deles que eles têm que manter a justiça, têm que manter a ordem, de alguma maneira. E lá no Gênesis ele é o lugar de salvação. Chega no Êxodo, ele é o lugar de escravidão. Então, note como a Bíblia não está preocupada em dizer essa cultura é toda maligna ou toda bondosa ou toda boa. Não é isso. Nem os próprios israelitas são vistos assim. Não, pelo contrário. Isso, eu não sei se isso é verdade, aí você me ajuda, historiador. Ur dos caldeus é Babilônia. Então ele está trazendo alguém da Babilônia. Por isso que o livro eu começo com o primeiro capítulo da Babilônia. São os Mesopotâmios, onde está a Babilônia. Ur é mais ao sul. E esta Ur é justamente o grande centro urbano que existia antes, né, dos primeiros grandes centros urbanos lá no sul da Mesopotâmia. E de lá que Deus chama ele. Então a gente tem que botar na cabeça que Abraão é um mesopotâmico, né? E os patriarcas, os descendentes dele, até o Jacó e os filhos dele, são chamados de arameus errantes pelo autor de Deuteronômio, né? Quer dizer, eles não são Israel, eles são outra coisa antes, e uma coisa pagã, que está andando com esse Deus, né? Eu estou usando pagão entre aspas, porque até a palavra pagão ela é anacrônica, né? Pagão é um termo dado pelo cristianismo lá no século 2, 3 depois de Cristo, né? Mas é interessante até esse negócio. Se a gente começar a pensar isso, Deus está tentando mudar a cabeça dos patriarcas. Os patriarcas estão longe de ter entendido toda a revelação. Eles estão obedecendo e indo à aliança ali, mas Abraão, por isso que ele tá achando que é normal Deus pedir para sacrificar o filho. Fala, claro. Não tem noção, sim, esse não é o Deus. Ele vê isso acontecer ao redor dele, em Canaã, o tempo todo, né? E aí tem uma relação, e é interessante, porque no livro trata, no capítulo dos cananeus, como é muito difícil para a gente entender uma situação dessas, né? Mas às vezes colocar num lugar as pessoas pelo seguinte, né? A gente acha que porque eles sacrificavam o filho, eles achavam normal. Não, eles não acham normal. Ele é um sacrifício, assim, terrível para a família. Porque você vai e sacrifica o teu filho recém-nascido mais velho, primeiro filho. Então, e não é obrigatório que todo mundo faça, mas quando o cara quer muito algo, então eles têm uma negociação com a divindade que é terrível ali com Baal, que é entregar o filho mais velho para Baal, sacrificá-lo e tal. E lá em Cartago, que vem dos fenícios, né, que são cananeus, né, os fenícios são cananeus, só que são os do mar. E Cartago, lá foram encontradas mais de 50 mil urnas de crianças de menos de 12 anos sacrificadas a Baal. É um horror, assim, os próprios historiadores dizem, cara, isso é horrível, né? E aí, para alívio das consciências, os caras conseguiram analisar e descobrir que as crianças estavam ou já mortas ou anestesiadas na hora de serem queimadas. Então, olha o horror que era isso. Então, mas para eles era uma coisa muito séria isso, porque ao ponto de chegar a sacrificar o próprio filho para a divindade, porque eles estavam passando por uma provação terrível, e eles faziam isso. E é interessante que na tradição cananeia, eventualmente, esse filho mais velho pode ser substituído por um cordeiro, olha só. Então, que coisa interessante que um cordeiro justamente é o que pode substituir um filho mais velho. Olha a quantidade de coisa que está aí nesse arquétipo que a gente pode pensar, né? E também ali quando Deus está dando a ordem ali da primeira Páscoa, né?
Ele fala, pode ser um cordeiro, pode ser uma cabra, se eu não me engano. Isso. Então ele já está trazendo aqui, depois que vai ganhando... E uma coisa até interessante que você vê, assim, essa questão do filho mais velho pertencer a Baal, e isso está na lógica bíblica, gente. A gente não tem que pensar assim, ó, onde é que está a lógica da coisa? Os filhos mais velhos pertencem a Deus, na Bíblia, mas não para sacrifício, para o sacerdócio, né? Então, o que acontece? Esse filho mais... Por que o mais velho? Porque ele representa a família. Ele é o representante da família. Ele é a família, ele é o gen da família. Então, ele representando a família, ele vai a Deus em sacrifício como um sacerdote, se torna sacerdote. Por isso que a lei do Levítico vai dizer o quê? Separa uma tribo que é substitutiva dos filhos mais velhos de Israel, porque ela representa o filho mais velho de Israel, a tribo de Levi. Então é toda uma lógica de substituição e representatividade na tradição sacerdotal da Bíblia que remete a essa noção de que o mais velho pertence a Deus. E isso está também nas culturas pagãs. Isso vai respingando na nossa cultura ocidental recente, né? Se você pega toda a tradição portuguesa que vem até o século XIX, o filho mais velho se torna padre. Os caras têm 3 filhos, o mais velho é padre, o segundo vai ser médico, o terceiro vai ser engenheiro. Ainda bem que eu não sou o mais velho, né? Mas, André, eu acho até que essa tradição do filho mais velho, a gente gosta de jogar muito para os judeus, mas é muito mais uma tradição entre os povos antigos, vê se eu estou errado, do que dos judeus. Porque quando você vai ler Gênesis, Deus não escolhe nenhum dos filhos mais velhos. Ele dá preferência é praticamente Deus dizendo, para com essa tradição, vocês acham que assim, isso eu não vou seguir isso, eu não vou. Então você vai ver o filho de Adão não sendo mais velho, claramente Deus recusa aceitar Abel e não de Caim, depois fica por terceiro. Aí você vai ver isso acontecer com Noé, com Abraão, com Isaac e com Jacó. Todo mundo não fica o filho mais velho como a primogenitura, né? E tu falou bem isso aí, que isso aí é meio geral nesses povos antigos. Em Roma é muito forte isso, muito forte. Isso é a tradição familiar da gens. Isso eu falo no livro dos outros também, essas questões. A gente sempre, Roma é o lugar da sacanagem, né? Então a gente vê aqueles filmes, Calígula, espero que ninguém tenha assistido Calígula, mas o cara vê aquele negócio e diz, Roma era tudo uma sem vergonhice, uma libertinagem. Não era, é uma sociedade profundamente conservadora, né? O imperador Augusto, a primeira coisa que ele faz é começar a proibir divórcio, não pode mais esse negócio de divórcio de qualquer jeito, né? Não tem esse negócio, o cara começa a abolir um monte de coisa extremamente conservadores, e essa coisa do filho mais velho é importantíssimo nessas tradições. E aí a gente pensa lá no leitor original do texto, ele deve olhar assim, mas que reviravolta é esse, que o filho mais novo é o que tem a bênção? Cada pouco acontece isso, né? Davi é o 7º da linha, mas vem cá, como é que o 7º vai ser o rei dessa jossa? O que é isso, sabe? Então você vê realmente Deus é absolutamente revolucionário nisso tudo que ele propõe naquele momento que eles estão lendo aquilo. Né? Agora, esse eu não sabia, não, que Roma era conservadora, porque assim, não só Calígula, mas eu lembro que era, eu acho que chama Roma mesmo, da HBO, que tinha uma série, que também era bem promiscuidade. Você assim, tem que... Eram promíscuos, mas assim... Vamos abrir um aspas aqui. Por que os historiadores decidiram descrever assim para nossos tempos? Não, é assim, é que o que acontece, né? Que os historiadores, né? O cinema, muito cinema, né? Então, o que o pessoal quer ver? Tem que ver sacanagem, né? Então, aquele seriado Spartacus, né? O Sand and Blood. Aí meu cunhado diz assim, né? Porn and Blood. Era absurdo, né? Mas o que existia, de fato, uma promiscuidade, mas as coisas assim, diz, porque lá na antiguidade era comum a homossexualidade. Cara, acontecia assim, de fato, e tinha, os caras tinham lá o seu rapazinho lá, mas eles jamais conceberam a ideia de que isso fosse ser, por exemplo, casar com ela, sabe? Não, família é família, é a esposa, é a mulher, acabou. Tem que produzir o que? Genes, tem que dizer genética, tem que ter o, sabe? Por exemplo, aborto era algo repugnado para Roma e tudo mais, já tinha... Roma, por exemplo, existia eu esqueci o nome agora, mas existia acho que era Cipião, senador, que nos discursos, quando terminava os discursos, era no ano 160 a.C., mais ou menos, terminava o discurso assim, e além disso, Cartago deve ser destruída. Esse camarada, que ele queria a destruição de Cartago, né? Esse camarada, ele usava nos argumentos dele o fato de que os cartagineses sacrificavam crianças. E eles não pode um povo que faz isso permanecer sobre a terra. Então, claro, ele não estava nem aí para as crianças, mas ele
invocava essa moral romana, né? Entrou em Roma, esse culto começou a entrar em Roma de Baal, em dado momento, e o Senado proibiu isso aí, com pena de morte. Então, assim, as bacanais, por exemplo, que estavam comendo solto em Roma, que vieram da Grécia, né? Começaram a acontecer, e Roma, século II a.C., promoveu uma perseguição aos bacantes. Foram mortas 6.000 pessoas. Cara, isso é muito mais do que a perseguição cristã durante um século inteiro, entende? Então, aos bacantes, porque não permitiam esse culto. E é o que você falou, né? É o arquétipo da humanidade, é que uma sociedade defende as suas crianças, né? Então é quase que assim, ele está clamando, não é possível essa nação ainda estar de pé sacrificando seus filhos. Não é uma coisa apenas da fé cristã. Todo ser humano que se preze protege suas crianças. Às vezes aparece alguém dizendo, mas é que os gregos tinham eventualmente um sacrifício humano e do filho lá. Por exemplo, lá na Guerra de Troia, o Agamenon oferece a filha Ifigênia a Poseidon, se não me engano. E só que o que acontece? Dentro da narrativa, isso é tratado como o horror dos horrores, ele não é natural. Todo mundo fica horrorizado com aquilo, porque o Deus queria dissuadir ele de ir para a guerra. E aí eu vou fazer uma prova que ele não vai passar. E ele sacrifica. Então ele está dentro de uma narrativa em que é visto como o horror dos horrores, e não como algo natural. Então, algumas coisas assim a gente tem que perceber nas religiões, né? É que o problema é o seguinte, a gente assiste lá o Indiana Jones, Templo da Perdição, que os caras estão lá arrancando o coração dos caras, tem aquele horror todo, e acho que isso existe em tudo que é mundo antigo, né? E não é assim, né? Então, existe o sacrifício humano em Roma, mas é onde? Os gladiadores. Então, eles lutando e eles morrendo, e são escravos conquistados de outro lugar, morrendo, são dedicados a Júpiter. Mas não que eles vão pegar um romano e sacrificar para a divindade. Jamais. Não vão fazer isso. São criminosos e são os vencidos, povos vencidos. Mesma coisa, lá você pega os astecas, são guerreiros vencidos de outro povo que eles sacrificam, não o próprio povo. Agora em Canaã acontece um negócio meio surreal, que é do próprio povo que é sacrificado. Aí vem aquilo que Deus fala lá no Levítico, né? Vocês vão exterminar esses caras da face da terra, porque não é para fazer isso. Só que esse troço acaba entrando em Israel, né? Judá, do lado de Jerusalém ali, sacrificam crianças direto, por isso que se chama lá a Guiena, né? Que era o lugar em que os judeus sacrificavam os próprios filhos a Baal. Qual foi os povos mais difíceis de pesquisar? Cara, é muito difícil os cananeus em si. Porque o que eu fiz no livro? Eu queria fazer o seguinte, como muitas vezes eu percebi que os teólogos pegavam e já interpretavam muitas coisas e traziam uma interpretação, uma carga teológica muito grande para apresentar a cultura do outro povo, e já com julgamento, pensei, não, eu vou pegar historiadores de cada religião e vou apresentar a partir dos historiadores. E a partir da própria religião, inclusive aqueles que defendem a própria religião deles. Porque eu quero entender primeiro a religião. Então eu fiz isso. O que acontece? Em todos eles, sempre tentei pegar historiadores seculares que trabalharam as religiões e não vista dos teólogos. Canaã é muito difícil, porque quase todos são teólogos. Quase todo mundo. Então era muito difícil descobrir a religião de Canaã exatamente. Sobrou alguma coisa? Aonde se estuda sobre Canaã, né? Então, o que tá? Aí, onde é que tá? Nós temos as referências bíblicas, só que aí você tem que fazer, de fato, uma leitura histórico-crítica do texto bíblico. Por quê? Porque o texto bíblico tem, obviamente, um viés ideológico, porque ele já condena aquela prática, certo? Então, do ótico do historiador, eu tenho que olhar como é que o cananeu vê esse negócio para justificar esse bagulho. Então, eu tenho que desconstruir o texto bíblico. Não adianta. Só que, além disso, fora isso, você tem da onde? Você tem mais ao norte dos fenícios. Então, os fenícios, você tem lá os elementos de culto. Então, eu fui nos historiadores que trabalham os fenícios, principalmente, em que vão trabalhar lá os textos de Ugarit, vão trabalhar, né, o panteão dos deuses cananeus e tal, a partir dos fenícios do norte. Mas, de fato, os cananeus do interior, que são os mais próximos ali de Israel, misturados a Israel, é muito difícil, porque as duas histórias se misturam demais, assim, se fundem meio. Por isso que o historiador diz que Israel não teve o êxodo, que Israel é dos cananeus, né? Vem dos cananeus. Porque na arqueologia está tudo misturado. Tem um dos pastores que trabalha comigo, o Gustavo da Hora, estava até aqui, não sei se ele ainda está, ele sempre fala, a gente fala do Egito, mas existe, assim, milhares de Egitos, né? Dependendo que nem falava a mesma língua. E a mesma coisa com os babilônicos, né? Então, que Canaã é esse, né? Então, assim, é um trabalho muito difícil, porque muito provavelmente eu, por exemplo, só ouvi falar dessas nações por causa do recorte bíblico. E nem me interessa muito conhecer o resto, porque eu não sou um historiador. Mas, por outro lado,
só ter o recorte bíblico, realmente é isso. A gente está tendo uma fotografia de um momento numa apologética de algum autor bíblico. Claro. Então, é interessante esse trabalho. Nossa. O pessoal fica meio horrorizado quando a gente diz assim, que tu tem que fazer um histórico crítico em si, mas é que não adianta, cara. Eu tenho insistido muito com o pessoal, diz assim, quando alguém diz que a Bíblia é um texto ideológico, você não precisa ter medo. Ela assume lado. Ela assume que Deus é o Deus verdadeiro, Yahvé é o Deus, e o resto está debaixo de julgamento disso. Ela diz que Israel foi destruído porque Deus assim o quis em castigo à infidelidade do povo. Então ela é profundamente ideológica, e nós não precisa ter medo disso. É isso. Entende? É isso. E é por isso que ela seleciona também o seu texto, conta a história da perspectiva disso, a partir da história que ela quer contar. Então isso não é problema para nós. Mas eu não entendo, André. Quem disse ao contrário isso? O que ele quer dizer com isso? Alguém que fala que a Bíblia não é ideológica? Não entendo. Não, mas o nosso leitor simples, o nosso ouvinte simples, entende? O pessoal diz, não, a Bíblia não é ideológica, porque o pessoal diz que ideológica é o quê? É coisa de esquerda, é coisa de... as coisas são distorcidas, então, porque as pessoas acham isso, que quando tem uma ideologia, a coisa é distorcida. Não é isso. Tem um viés, tem uma ótica, tem uma percepção. Né? Chama então, Bíblia hebraica, porque está contando a história de um povo. Exato. E está deixando de fora um monte de outra coisa que ela não quis contar. Então, isso não é problema para nós. Né? Você sabe que esse domingo a gente teve o domingo do Pentecostes, eu estava falando um pouco sobre Atos, e Atos Lucas, ele decide contar o que ele quer contar, né? Porque ele larga um personagem, larga outro. E é isso, cara, você tem que entender o que está na cabeça dele. Ele está seguindo uma lógica para o império e como o Espírito Santo foi se expandindo. E a mesma coisa no Antigo Testamento, eles vão contar uma história ali do Egito, e é aquilo que a gente vai ter, aquele recorte. Exato. Então, os cananeus foram um dos mais difíceis em termos de bibliografia, né? Então, de achar essa bibliografia mais secular. Depois, no fim, consegui mais em artigos. Livro mesmo, não. Artigos, sim. Aí você consegue artigos científicos, né? Agora, e Pérsia, né? A Pérsia começou a ser investido mais o estudo dela agora, recentemente, por causa do período interbíblico, né? Está se trabalhando mais, tendo um foco maior nessa formação de Israel no período persa, por causa do Segundo Templo, até chegar ao helenismo e tal. Então, agora que está começando a ter um foco maior na Pérsia, mas, cara, também a bibliografia ali não era fácil, assim, de encontrar sobre a Pérsia, né? Então, a gente tem que ir para o inglês, muita coisa também, né, porque não tem em português, mas é que eu sempre tenho a coisa assim, eu quero ter a coisa em português, porque tudo que eu boto no livro está em notação de rodapé, e ali está a fonte para o meu aluno ou meu leitor poder se aprofundar. Eu quero saber mais, vai na bibliografia, se tiver em português é melhor, né? André, você teria alguma coisa interessante dos persas que você, na sua pesquisa, descobriu que influenciou a nossa fé? Cara, uma das coisas, assim, eu não sei se dá para dizer que é influência. O pessoal crítico diz que é influência. Tá? Eu já não sei se mas assim, algumas coisas são impressionantes, né? Primeiro que eles são monoteístas, né? Pelo menos a vertente zoroastrista dela. Tem um zoroastrismo que é o do dualismo, que vai se desenvolver depois, o zurvanista, que é no período babilônico, lá no século 2 em diante, mais ou menos. E que, aliás, vai desembocar lá, mas que desenvolve depois. Mas o zoroastrismo do Zoroastro raiz, ele é bem monoteísta, assim. Só que fora isso tem o quê? A noção de anjos e demônios, e isso me parece uma das coisas mais marcantes, assim. Porque eles têm uma noção muito forte. Porque você tem no Antigo Testamento, não aparece. A gente tenta enxergar em algum texto e outro, assim, mas não é essa coisa de uma entidade que toma posse de um corpo, que é combatida, que é expulsa, nada disso. No Novo Testamento, chacoalha uma árvore, cai uma legião. De onde veio esse negócio, cara? É verdade. Até em Jó, o Satanás, né, é o promotor, né? É o advogado de acusação ali, é o cara que pode muito bem na leitura ser interpretado como alguém que está falando, ele é obrigado a contrapor Deus nos argumentos, no sentido, vamos ver se está tudo certo do que você está falando. Olha, meu servo Jó. Não, mas vamos ver. Tira isso para você ver. E, de certa forma... Está naquela corte celestial, né? É isso. Está na corte celestial. Ele não está pedindo permissão. Deus está conversando ali nos Elohims e ele está lá. Mas isso vai baratear.
Só estou dizendo que é uma possibilidade, público. Não Sim, estou sim. dizendo que Eu acho que tem é ou muito não a é. ver. Eu não tenho muito problema, assim, de que, não é a questão de que Deus revelou lá, etc. Mas que eles foram para o exílio e voltaram entendendo o mundo espiritual diferente, eu não tenho dificuldade para isso. Né? Não tenho problema de que tenha vindo dos persas o entendimento de um mundo espiritual com anjos e demônios que eles não tinham antes e que isso seja verdade. Não tem problema, porque Jesus autenticou isso depois. Né? Então, para mim, isso não é um problema, né, de que eles tenham descoberto isso lá fora. Outra coisa que também é muito interessante, que daí é um cruzamento de expectativas, muito curioso, é que o zoroastrismo tinha a expectativa do Shaoshyant, que é o salvador escatológico. Ele é o salvador que vem da parte de Ahura Mazda, que nasce de uma virgem que se banhou num lago onde tinha semente do profeta. Dessa virgem nasce o Shaoshyant. Ele combate as forças do mal e morre pendurado. Ao morrer pendurado, ele depois ressuscita e volta com os anjos de Ahura Mazda para julgar o mundo e iniciar o paraíso, a vida eterna. Cara, sabe? Por favor, né? Então é um cruzamento muito grande de expectativas, né? E essa tradição, ao que parece, ela vem talvez até do século 8 a.C., né? Não se sabe exato quando é que é o Zoroastro, mas pode ser do 8 até o 5 a.C., então a gente não sabe exatamente quando é que ele é, né? Mas são coisas fascinantes, assim, que eu vou vendo nessas percepções muito semelhantes. E essas semelhanças me deixam tanto intrigado, assim. Os babilônicos, os babilônicos eles tinham pelo menos duas línguas ali. Era muito comum isso nos povos antigos, né? A corte fala um idioma, né? E o povo falava outro. Então tem o grego koiné, que a gente fala, e o grego clássico era dividido. Os babilônicos, você tem o arcadiano, que era algo mais da corte, e você tem o aramaico ali, uma espécie de algo que vai influenciar muito o povo de Deus, e até a gente tem trechos na Bíblia em aramaico. Daniel, Sim. um dos livros mais importantes de profetas, que vai ser tanto usado por Jesus para se autorreferir como filho do homem, e também por João e outros. Então, assim, como é que, talvez uma peculiaridade aí dos babilônicos no exílio, e o que foi muito forte na sua pesquisa, você viu de influência dos babilônicos? Cara, eu acho que houve uma grande discussão com os babilônios, né? Porque os babilônios já é uma tradição mesopotâmica bem tardia, né? Lá no final. E tem lá, me parece, que o livro da criação, né? Ele está discutindo com a tradição babilônica de alguma maneira, né? Porque esse povo está se perdendo lá no exílio e está no meio de toda uma idolatria de Shamash muito forte, de deuses solares, deuses astrais, aquela coisa toda. E de repente, esse povo estar cantando lá nos seus encontros, né, das famílias dos exilados, cantando o hino da criação, porque ele é um canto, né? Relembrando eles de que esses seres são criação de Deus e que não são divindade, é um elemento muito importante, né? Agora, me parece, e aí o pessoal vai ficar meio estressado, mas o livro de Jó tem muito a ver com a tradição mesopotâmica dos hinos de lamentação. Tem um texto de um Jó babilônico, cara, é muito parecido a crise com o Jó, muito parecido. Os textos dele se bate, cara, de cima a baixo, que é o que? É o justo sofredor, é alguém que não fez mal e que sofre e não sabe por quê, porque ele fez tudo certo com os deuses, os sacrifícios, a ética, a moral, fez tudo, e ele tá sofrendo e não sabe por quê. Não. Então, só que esse texto não tem um fechamento que nem tem Jó. Né? Que também não tem um fechamento lá muito bom, né? Mas entre aspas, muito bom, porque a gente quer resposta. Né? Não, é isso que eu ia falar. Eu acho. E eu não vejo nenhum problema em Ele é um fechamento filosófico, ele não é um fechamento. Eu não vejo problema, porque assim, é muito comum. Uma vez eu ouvi isso de um teólogo, achei bacana. É muito comum, André, se você vai escrever alguma coisa hoje para ensinar, você vai ser influenciado por Hollywood, você vai ser influenciado pelo professor seu que você teve na faculdade, você vai ser influenciado pelas histórias que você ouviu de criança, e na verdade é super normal todo o povo de Deus ter ouvido histórias e falado, vou escrever, mas a versão nossa. E é exatamente isso. Jó, eu tenho certeza que, se olhar, tem muita história do justo sofredor, mas o que vai diferenciar é o final. É o final ali que é um final que está mostrando ali, ó, isso que eu quero contrapor. E a mesma coisa da criação. O pessoal fica assim, gente, achou uma criação muito parecida em tal lugar,
por exemplo, as águas como o caos, como a não criação, né, que tem ali em Gênesis 1, versículo 2, você encontra no Egito, na Babilônia. A questão é a ordem que foi colocada no texto sagrado e eu acho que é o John Walton que vai falar muito isso. O que é semelhante e o que não é, essa é a jogada legal para você trabalhar. Claro. Porque eles navegam, o John Walton usa essa expressão, né? Eles navegam no mesmo rio cultural, né? Eles estão dentro das mesmas perspectivas, mesmas ideias, mas estão em diálogo com elas, né? Estão contrapondo. E esse que é o fascinante desse texto, né? Eu ouvi do John Walton uma história que eu achei muito legal. Que ele fala assim que o cara estava em Nova York atrasado para ir no teatro. Você já ouviu essa história, André, ou não? Não, pode contar. Ele conta um dos últimos livros dele e esse cara estava atrasado para ir no teatro e ele chega no teatro depois de 15 minutos e pergunta para a pessoa do lado como começou. E a pessoa do lado fala assim: essa peça começou há 20 anos atrás, quando o autor perdeu o filho e decidiu escrever essa peça. Aí o cara, ele fala, não é isso que eu estou perguntando. Como começou isso aqui, tudo aqui, o teatro, né? Ele vira para o outro lado e o outro cara fala assim, há 100 anos atrás, quando colocaram a pedra fundamental aqui. E aí ele fala, não é isso que eu estou perguntando. Ele pergunta para o cara de trás como começou a peça, e o cara falou, a peça começou com... Aí é interessante que ele fala que essas são as narrativas da criação de todos os povos, e ninguém está necessariamente errado. É só que na Bíblia você tem que fazer a pergunta certa que está sendo respondida. Então, assim, esse olhar que o John Walton faz nessa história, eu falei, caramba, a gente precisava ter um olhar um olhar mais carinhoso com os outros povos para saber que Deus está trabalhando, ama todos e está querendo, de certa forma, se revelar a todos, né? Para a gente também parar de fazer pergunta errada para a Bíblia, né? Saber se cobra tinha perna ou não, né? Que raio de pergunta é essa? Exatamente. Uma última pergunta, André. O que esse conhecimento serve para a nossa hermenêutica? Assim, tudo que você passou e o livro, já até quero puxar aqui, ó, achei bacana. O Vavá Rodrigues é um músico excelente. Ele fala assim: passando por aqui para dizer que Os Outros da Bíblia é um livro genial. Não é exatamente para ser lido, mas estudado. Ainda quero conhecer pessoalmente o professor André. Achei bem legal. Mas o que a gente pode... O que você seriam umas dicas de interpretação bíblica e hermenêutica que esse livro talvez aponte ou que você pegou nessa caminhada? Então, cara, assim, o que eu queria, quando eu fiz o curso e depois o livro, é que as pessoas aprendessem a ler o texto bíblico com outras óticas e percebendo outras coisas que estão, nas entrelinhas do texto, né? A gente perceber que há outras coisas debaixo da primeira camada, da primeira leitura. Então, essa é uma coisa que eu queria que as pessoas percebessem, que principalmente uma alteridade com esses outros personagens que aparecem lá. Porque a Bíblia ela não trabalha personagens de maneira rasa. Ela não trabalha. Os personagens são profundos, são redondos. Né? Na literatura a gente chama isso de personagem redondo. Eles são redondos, eles têm angústias, têm sentimentos, eles têm pensamentos. Então, quando aparecem esses camaradas que não são do povo de Deus, eles também têm profundidade, eles têm alguma coisa lá. Então, você conhecer melhor esse outro te ajuda a perceber o que está de fato em disputa, em diálogo ali nesse momento. Você vai conseguir interagir melhor com isso. Então, acho que na hermenêutica ele ajuda isso, né? A gente perceber melhor essas inter-relações que vão acontecendo dentro do texto bíblico, porque ele foi construído dentro desse diálogo e dessa conversa, né? E muitas vezes não tratando esse outro povo como simplesmente algo a ser destruído ou descartado, muito pelo contrário, né? Daniel aprendeu toda a ciência dos babilônios. Então eu já vi se falar coisas absurdas do tipo, olha, ele aprendeu a ciência, mas não a adivinhação, porque a adivinhação não é ciência. Cara, no mundo antigo é ciência, não tem separação, é a mesma coisa. Ele aprendeu todos os manuais de adivinhação, como ler as entranhas, como ler tudo, ele sabia. Mas ele também, o que ele fez? Ele não usou esses manuais que conhecia. Ele foi orar para Deus e me diz a resposta, porque os manuais não vão dar a resposta. Então tem muita coisa ali no meio que a gente tem que perceber que está acontecendo. Então eu acho que isso, né, esse tipo de estudo, ele ajuda. E esse livro ele é uma porta de entrada para isso. Né? Ele não é um livro que vai te
te dar uma texto a texto o que tem por trás. Não é esse o objetivo dele. É apresentando os outros como eles funcionam, como pensam, que você, ao ler a Bíblia, diz, opa, isso aqui eu percebi acontecer lá naquele momento. Tem coisa a ver. Então eu vou me aprofundar lá. Então ele é uma porta de entrada para esse mundo aí, dessas culturas e tentar entender melhor, né, como é que eles funcionam. E para nós hoje entender que também acontece isso da gente com outras religiões, né? Nós vamos ter grandes desavenças, mas nós vamos ter pontos de contato. E esses pontos de contato, eles, na minha opinião, são importantes para duas coisas. Uma, para evangelização, né? Porque você não vai falar um absurdo completo para essa outra pessoa. Ele faz sentido, né? A nossa fé faz sentido. E, segundo lugar, né? Porque é isso que vai permitir também uma cultura da paz. Que a gente possa encontrar pontos de paz também nas semelhanças e nos pontos de encontro das religiões, né?